Paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia, no livro dos Salmos. Salmos número 43. Glória a Deus. Eu confesso que hoje eu vim mesmo muito desejosa de ouvir alguns dos obreiros, alguém ministrar a palavra de Deus. A gente precisa ouvir também, é importante ouvir. A Bíblia, inclusive, diz que é melhor ouvir do que falar. Mas vamos obedecer. Porque a Bíblia também diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Não é verdade? Quem achou o texto, diga glória. Glória a Deus. Diz assim a Bíblia: faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Repita comigo esta sentença: envia a tua luz e a tua verdade. Só vocês. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Amém, queridos? Antes de você tomar assento, cumprimente duas pessoas apenas com um abraço e diga-lhe: Ele é o teu Deus. Diga-lhe: Ele é o teu Deus. Duas pessoas apenas: Ele é o teu Deus. Aleluia! Após esse afetuoso abraço, tome assento. Aleluia! Nos manuscritos antigos acreditavam que os salmos 42 e 43 eram um único salmo. Na Septuaginta, porém, ele é listado como um salmo, apenas o 43 um e o 42 outro, ou seja, dois salmos. E muitos teólogos, muitos eruditos defendem a afirmação de que este salmo foi escrito pelos filhos de Corá, assim como o Salmo 42. E uma outra linha de teólogos defende que esse salmo foi uma composição do rei Davi. E nós não temos como afirmar de quem seja com exatidão a autoria dessa canção, dessa poesia que é o Salmo 43. Contudo, pela forma, pelo perfil, pelo estilo, pelas características do Salmo, eu particularmente acredito que ele tenha sido uma composição do rei Davi. E ele começa então a sua canção, seu poema, reivindicando de Deus justiça. Ele começa assim com um tom um tanto agressivo, impetuoso, arrogante. Faz-me justiça, ó Deus. Ele estava colocando praticamente Deus contra a parede. E nas entrelinhas você percebe o sentimento que está no coração do salmista, um sentimento de que Deus era devedor para com ele. Ou seja, Deus tinha que fazer justiça por ele. Deus não podia deixá-lo à mercê dos perseguidores, à mercê dos arrogantes. Quando a Bíblia, na maioria das nossas traduções, apresenta a expressão contra a gente ímpia, na verdade, no original no hebraico, a expressão sugere nações ímpias.
famílias. Então não eram apenas grupos pequenos de pessoas, eram nações, na verdade. Por isso nós entendemos que o Salmo tenha sido escrito por Davi. Ele estava sendo perseguido por nações. E ele entende que Deus agora tinha que fazer justiça. Deus tinha um compromisso com ele de fazer justiça. Afinal, ele havia sido ungido. Ele havia sido separado. Ele havia sido escolhido por Deus para um trabalho, um projeto, uma obra específica. E isso o tornava merecedor da justiça aplicada de Deus. É isso que nós entendemos no primeiro verso do Salmo. Faz-me justiça, ó Deus. Quando essa gente, essas nações ímpias aí, contra o homem fraudulento, o homem ímpio, iníquo, o homem mau, eu sou teu escolhido, sou teu eleito, sou teu chamado, vocacionado, sou teu servo. Quantas vezes nós nos pegamos sentindo a mesma coisa que o salmista sentiu? Não, isso não pode estar acontecendo comigo, isso não pode ocorrer com a minha família, minha casa. Esse tipo de situação jamais pode sobreviver na família dos eleitos de Deus, porque Deus nos elegeu e nos separou para um projeto específico. É aí que nós nos enganamos, é aí que nós tropeçamos. O que Jesus disse para nos advertir quanto a esse sentimento e esse pensamento? Ele disse assim, ó, no mundo, ou seja, na vida humana, na vida terrena, quer seja crente ou não crente, vocês vão viver aflições. Quem pode dizer amém? Amém. Faz parte da vida humana. Então crente fica com dor de cabeça, crente pode ter pneumonia, crente pode ter a gripe A, crente pode ficar com câncer, crente pode ficar desempregado, crente pode ficar endividado. Tudo isso pode acontecer conosco. Por quê? Porque estamos vivendo no planeta chamado Terra. E Davi não estava entendendo isso, o salmista não estava compreendendo isso. Ele estava imaginando que por ser ele um homem escolhido, um servo de Deus, por ser ele um homem fiel, ele jamais poderia viver a mercê da perseguição alheia, da perseguição do inimigo. Mas no momento que ele, mesmo que equivocado, preste bem atenção, mesmo que equivocado, ele se apresenta para falar com Deus, só a iniciativa de conversar com Deus, de dialogar com Deus, já muda a situação do crente. Aleluia. Mesmo que nós estejamos totalmente errados nas nossas conjecturas, mesmo que a nossa visão esteja distorcida, ofuscada, se nós falarmos com Deus, o Espírito Santo começa a agir. Diga glória. Aleluia. Eu vou falar com Deus, eu vou colocar Deus contra a parede. Deus tem que fazer isso por mim, Deus tem que agir por mim, Deus tem que mostrar que é comigo, Deus tem que mostrar para os inimigos que Ele é na vida do salmista. Senão faz justiça. E o Espírito Santo começa a agir. Porque apesar do Espírito na antiga aliança não haver ainda ter sido derramado, o Espírito estava na vida de alguns homens, por medida, uma pequena porção, mas alguns deles tinham, e Davi era um deles. Então o Espírito começa a agir. Esse camarada está muito arrogante, ele está muito audacioso, ele está muito equivocado. Esse meu filho está precisando de um tratamento, ele está precisando de um toque especial. Mas vou dar corda para ele, deixa ele falar comigo, que de repente eu falarei com ele. Aleluia. Oh, para sempre o nome do Senhor seja adorado. Aleluia. Aleluia. Deixa ele botar para fora o ressentimento dele, a mágoa dele, a amargura, a revolta dele, o sentimento todo que está invadindo seu coração. Deixa ele colocar tudo isso para fora, que daqui a pouquinho eu vou tratar o meu filho. Aleluia. Não darei a ele a resposta que ele espera, mas também não despedirei meu
da minha fortaleza. Aleluia. Eu canto isso na minha. Davi começa a entender, o salmista começa a perceber que a fortaleza dele não é o título real que ele tinha, não era a nobreza, a majestade que ele tinha, não era nem mesmo a escolha de Deus sobre a vida dele, não era nem mesmo a unção de Deus na vida dele, ministrada pelo profeta Samuel, quando ele ainda era um menino. Davi começa a entender que não é o palácio, não são os homens que ele lidera, os seus súditos, os seus capitães, os seus generais de guerra, não era o seu poder bélico, não era a sua força militar, não era a sua estratégia de guerrear. Ele começa a entender nada disso, Senhor. Tu és a minha fortaleza. Bendito o nome do Senhor. Senhor, não é a minha estratégia, não é a minha experiência larga em combate, Senhor. Não é a minha história linda, um menino que mata um gigante, um menino que mata um urso, mata um leão, um menino que casa com a filha do rei, vence o próprio rei sem feri-lo na Bacandarábia, honrando o rei Saul até o fim. Nada disso, Senhor. Tu és a minha fortaleza.